Nessa aula a gente vai começar agora a criar algumas tags. Essas tags, elas são, acredito eu, que as tags mais utilizadas na web. Então, você vai encontrar ela em praticamente todos os sites que você navegar aí. Então, você precisa entender o que cada uma dessas tags faz para você poder saber também onde você vai preencher um dado, onde você vai obter uma informação. Então vamos lá. A primeira tag que eu quero trazer aqui, ela chama H1. Então, eu dei um H1, você viu que apareceu ali uma informação e depois eu dei um Enter, ele autocompletou. Ó, H1, se eu der um Enter, ele autocompleta. Então, o H1 ele inicia com esse tipo de tag, ele abre a chave aqui, H1 fecha, aqui também, e aqui ele coloca uma barra invertida. Então, toda tag vai ter esse padrão. E aí você pode identar, fazer a identação seria basicamente organizar aqui da forma que você achar melhor. Então, por exemplo, assim, existe um padrão na organização, eu não vou levar isso muito em conta no curso, mas que, por exemplo, dentro de uma tag você pode colocar uma outra tag, por exemplo, um H2, vou dar um exemplo. Isso aqui não seria uma boa prática, mas como exemplo, percebe que a gente tem uma indentação aqui, um espaço entre cada tag para a gente ter uma organização. Então vamos ter isso em mente para a gente conseguir organizar e entender um pouco melhor. Então dentro do H1 a gente pode digitar um texto, na verdade um título, né? Então título, exemplo. Então o H1 ele serve para a gente colocar um título na nossa página. Eu dei um save aqui e agora vamos ver como que isso vai ficar. Olha lá, título. E o H1 ele também vai até o H5. Então eu tenho H2, eu tenho o H3 e assim por diante. Cada H, de acordo que vai aumentando aqui, ó, ele vai diminuindo. Então, por exemplo, o título H5 ele é maior, o H2 ele é menor, H3 ele é menor um pouquinho, até chegar no H5 que ele é menor ainda que todos os outros, beleza? Uma outra tag que a gente tem é a tag P, que é uma tag para parágrafo. A gente pode escrever aqui, olá, tudo bem? Tá? E aqui a gente pode dar um olá, tudo bem, um atualizar e ele ficou desta forma. Agora, pessoal, a gente vai entender também uma outra tag muito utilizada, que é a tag A. A tag A ela é uma tag de link. Então, aqui, por exemplo, eu poderia, nesse href aqui, colocar um link para redirecionar para outra página. Então, por exemplo, vou pegar aqui o, o próprio site do Google, www.google.com. Por exemplo, aqui, eu vou pegar esse site e vou colocar aqui dentro, beleza? E aqui eu posso colocar qualquer coisa. Ir para o Google. Beleza? E eu dar um atualizar aqui, ó. Ele apareceu um link. Se eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai para o Google. Essa é uma tag também muito utilizada que a gente vai encontrar em vários sites. A gente precisa entender ela que a gente vai poder obter informações também. Vamos supor que você quer acessar uma página e você quer obter todos os links que aquela página ela tem. Você com o Selenium, o VBA, você estaria procurando por tags A, né? É claro que o redirecionamento para outra página pode ser feito com JavaScript, mas se for feito com HTML, a gente poderia procurar todas as tags com A e buscar as informações do href, pegar esse valor e salvar, por exemplo, na planilha de Excel. Uma outra tag muito famosa, que é a que você vai mais encontrar, é a div. A div nada mais é que uma divisória. Se a gente olhar aqui, eu vou abrir um site aqui, por exemplo, do Google. Eu vou inspecionar. Você pode ver que vai ter várias divs aqui, ó. A div ela é feita, eu posso dizer para você, para deixar o nosso código mais organizado, mas não só para isso. Ela consegue deixar dentro de um bloco todo o conteúdo que você gostaria de organizar. Mas se você olhar aqui, eu coloquei uma div, né? E dar um atualizar, nada vai acontecer. Porque a div, ela fica escondida inicialmente. Mas eu posso fazer isso aqui, eu posso pegar todo esse conteúdo e jogar aqui para dentro. E aí o que vai acontecer? Nada também, não mudou nada. Mas aqui é como se tivesse um quadrado em volta de todo esse conteúdo. Então eu poderia aqui, por exemplo, replicar isso aqui embaixo. Aí eu dar um atualizar, então eu tenho uma div aqui, eu tenho uma div aqui. Eu poderia fazer essa div ficar com conteúdo, por exemplo, com uma cor de background vermelha.
E aí todo o conteúdo aqui atrás, aonde essa div está escondida, ficaria como vermelho e aqui também como vermelho. Isso a gente vai aprender mais a fundo. Eu vou abrir o Paint aqui para a gente entender um pouco melhor, tá? O que a div é? A div basicamente é um bloco. Ela está aqui. Aí aqui eu tenho o meu título, e aqui eu tenho o meu P, e aqui eu tenho o meu link. Basicamente, a div é esse cara aqui, ó. É esse cara. Só que ele está escondidinho. A gente não consegue ver. Depois eu vou fazer ele aparecer e a gente vai entender um pouco melhor, tá? Então, essas aqui são as tags que eu posso dizer que você mais vai encontrar. Mas é óbvio, existe outra. A gente também pode dar aqui um HR, e o HR você vai perceber que eu não preciso colocar nada. E ele faz gerar uma linha aqui embaixo. Como eu tinha dito, existem tags que você não precisa colocar nada. Você não precisa ter o fechamento, igual esse aqui, por exemplo. Então essa aqui foi uma aula bem introdutória. Na próxima aula a gente vai entender um pouco mais avançado em cima disso daqui.